O Brasil vive atualmente o pior surto de febre amarela das últimas décadas. Por conta disso, o Ministério da Saúde tem reforçado a necessidade da vacinação para as pessoas que moram em áreas de risco ou que irão viajar para estas áreas. Porém, nas últimas semanas eu tenho recebido muitas ligações, muitas mensagens de pessoas com dúvidas, sobretudo em relação à segurança dessa vacina entre os idosos. Para tentar esclarecer um pouco sobre esse assunto, eu resolvi gravar este vídeo aqui no Envelhecer com Saúde. Olá, você que nos acompanha aqui no Envelhecer com Saúde. Provavelmente, nas últimas semanas, você deve ter visto na imprensa o avanço da febre amarela no país, sobretudo na região sudeste. Isso tem provocado uma grande correria da população às clínicas e postos de vacinação. Em paralelo a isso, tem surgido muitas dúvidas a respeito da vacina contra a febre amarela, que é a forma mais eficaz para combater a doença. Neste episódio do Envelhecer com Saúde, eu irei responder as principais perguntas que têm surgido a respeito do assunto. Então vamos lá. Primeira pergunta: idosos podem tomar a vacina contra a febre amarela? A resposta é: depende. Mas como assim? Bom, deixa eu explicar bem para não ficar nenhuma dúvida. A vacina, como eu falei, é a forma mais eficaz para prevenir a ocorrência da febre amarela. Só que nos idosos é maior o risco de reações adversas à vacina surgirem. Isso porque a vacina ela é constituída pelo vírus da febre amarela atenuado, enfraquecido. Os idosos apresentam, com o passar do tempo, um declínio da função imune, do sistema imunológico. A gente chama isso de imunossenescência. E essa imunossenescência faz com que esse risco de reações adversas nos idosos seja maior. Bom, então quais são os idosos que podem tomar a vacina contra a febre amarela? Se o idoso mora ou irá viajar para uma região de muito risco, de risco elevado para a febre amarela, se ele tem uma boa saúde, não tem doenças crônicas graves e não apresenta as contraindicações à vacina contra a febre amarela, esse idoso ele pode sim ser um candidato a tomar a vacina contra a febre amarela. Portanto, a decisão sobre vacinar ou não o idoso ela deve ser sempre individualizada e pesar os riscos da vacina e os riscos de contrair a febre amarela. Preferencialmente, essa decisão deve ser tomada após uma avaliação médica criteriosa. Outra dúvida frequente: quem não pode tomar a vacina contra a febre amarela? Ou seja, para quem a vacina ela é contraindicada? Bom, quem não pode tomar essa vacina são as pessoas que são portadoras de condições, de doenças que deprimem o sistema imunológico, porque nessas pessoas há um risco muito maior de ocorrer as reações graves à vacina. Então, pessoas com câncer, pessoas que tenham doenças do timo, pessoas que tenham infecção pelo vírus HIV e que tenham imunidade mais baixa, as pessoas que foram submetidas a transplantes de órgão, as pessoas que tomam medicações imunossupressoras como quimioterapia ou corticoides em altas doses, não podem tomar essa vacina. E além disso, pessoas que têm um histórico de reações alérgicas graves a alguma substância presente na vacina, como por exemplo o ovo de galinha e seus derivados. Outra pergunta: quais as possíveis reações adversas à vacina da febre amarela? Bom, os efeitos colaterais mais comuns da vacina são os efeitos locais, como dor, vermelhidão ou inchaço no local. Mas essas reações normalmente duram 1 a 2 dias. Outras manifestações mais gerais também podem acontecer, como febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor muscular e, mais raramente, algumas manifestações mais graves, como reações alérgicas graves à vacina, também podem acontecer. Doenças no sistema nervoso, como meningite, pode acontecer também mais raramente, e doenças nos órgãos. Mais uma pergunta:
A vacina em dose fracionada é eficaz e segura? A resposta para essa pergunta também é sim. O que é a vacina em dose fracionada? Bom, essa é uma estratégia que o Ministério da Saúde tem recomendado, uma vez que os estoques da vacina, a quantidade de vacina disponível está abaixo daquela necessária para vacinar as pessoas que têm atualmente necessidade. Essa estratégia de fracionamento da dose, que nada mais é do que dividir a dose padrão da vacina em 5 partes iguais, ou seja, a vacina que seria dada para uma pessoa normalmente, ela passa a ser dada para 5 pessoas. Essa estratégia de fracionamento da dose da vacina já foi adotada em outras campanhas em países na África e nessas situações houve êxito, ou seja, isso foi suficiente e eficaz para combater o avanço da febre amarela naquelas situações. Então, é sim recomendado, é válido tomar a vacina fracionada. Não se sabe, porém, a duração de efeito desta vacina, mas alguns estudos já apontam que essa vacina é eficaz por pelo menos 8 anos. E por fim, a última pergunta: o que devem fazer as pessoas que não podem tomar esta vacina? Em primeiro lugar, essas pessoas devem evitar viagens aos locais de maior risco. Mas se a pessoa já mora em um local de maior risco, ou se a viagem para estes locais é inevitável, essa pessoa deve se precaver utilizando os métodos de barreira, que são o uso de repelentes, o uso de roupas compridas, roupas longas, roupas com mangas longas e calças compridas, e o uso de mosquiteiros, de telas de proteção contra os mosquitos. Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas frequentes que têm aparecido, que têm surgido a respeito da vacina contra a febre amarela nos idosos. Fiquem atentos aos próximos vídeos, deem aquela curtida, não deixem de nos acompanhar aqui no nosso canal e lembro, como sempre, que envelhecer com saúde é sim uma questão de escolha. Até mais!